Glória a Deus, aleluia. Vamos proclamar o nome de Jesus 3 vezes bem alto. Em seguida vamos orar o nome poderoso de Jesus. Vou contar até 3, 1, 2, 3. Jesus, Jesus, Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos, meu Pai, nessa noite, mais uma vez, para invocar o nome que está acima de todo nome. A Bíblia diz que foi dado nome a Jesus, e a este nome todo joelho se dobra no céu, se dobra na terra e se dobra no inferno. Meu Deus, nós invocamos o nome de Jesus Cristo nessa noite, porque está escrito: eis aí te dei poder, eis aí te dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do maligno, e nada, absolutamente nada lhes fará dano algum. Meu Deus, está escrito na tua palavra, o Senhor diz na sua palavra: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes que não sabe. Senhor, os anjos são espíritos ministradores, eles trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Senhor, dá ordem aos teus anjos agora, anjos guerreiros, anjos poderosos, anjos magníficos em poder. Libera os teus anjos sobre essa cidade nessa noite. Senhor, libera os teus anjos para esteja na boca do fumo agora. Libera onde está aquela prostituição, libera onde está aquela família decaída, oprimida. Libera os teus anjos, Senhor, amarra os principados, amarra as potestades, amarra os dominadores deste mundo tenebroso. Senhor, toda esfriagem, oh meu Deus, em nome de Jesus, todo esfriamento espiritual, eu estou repreendendo, eu estou declarando, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo que você tem feito, Satanás, nessa cidade, nesses bairros, nesse povo, em nome de Jesus Cristo, libera agora o incrédulo, libera o cativo, libera o oprimido, libera agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, libera uma unção de milagre. Senhor, libera uma unção de salvação, libera uma unção de cura nessa noite, neste local, nessa cidade, meu Pai. Toda obra das trevas, toda obra do inferno, toda obra do saco nós marramos, nós amaldiçoamos, declaramos a vitória do Senhor nessa cidade, neste bairro agora, em nome de Jesus Cristo. Todo príncipe, toda potestade, todo espírito maligno, todo perturbador de Israel, solte o povo dessa cidade, solte os incrédulos, solte essas pessoas, solta agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, libera uma unção de milagre, Senhor, libera uma unção de cura, libera uma unção, meu Pai, de restauração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade, o Senhor tem total acesso a este lugar nessa noite. Libera uma unção nova. Espírito Santo, sopra agora sobre aqueles que estão frios, sobre aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão presos, amarrados em suas casas, em seus lares. Solta uma unção nova, libera uma unção de salvação, meu Pai. Traz o avivamento para esse bairro, para essa cidade nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Diga assim para o seu vizinho: você não deve andar por vista, você não deve andar por sentimento, você precisa andar por fé, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, pode sentar. A igreja Cristo Salva sempre foi uma igreja evangelística. Sempre foi e sempre será uma igreja evangelística. Eu me lembro que um dia o pastor Narciso nos chamou na sala dele,
chamou a mim, chamou o Cristônio e o Arthur, falou: vocês são os 3 evangelistas da igreja, vocês têm um chamado, Deus tem um propósito para a vida de vocês, e Deus vai fazer. E ele falou assim: olha, eu acabei de ler um livro chamado Porcos na Sala, e nós vamos mudar um pouco a cara da igreja Cristo Salva. A partir de agora nós vamos estabelecer uma reunião de libertação. Deus falou comigo, e nós olhamos, temos visto na igreja muitas pessoas doentes, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas com pressão, problemas espirituais, muito pressionado pelas trevas, pelo inferno. Deus mandou começar uma reunião só de libertação e cura interior. Então nós estabelecemos esse culto. Eu me lembro que nós começamos, no primeiro culto tinha 80 pessoas, o primeiro culto que nós tivemos. Aí depois foi crescendo, começamos a fazer algumas campanhas. Para resumir, em um ano, o culto da vitória ganhou 500 e poucas pessoas para Jesus. O culto de quinta-feira era tipo assim, um pronto-socorro para a igreja. A cidade de Itupeva foi abalado por esses cultos. Era aos domingos, depois passamos para sexta, aí depois passamos para quinta-feira. Os ônibus chegavam cheios. Pessoas, quando você começava a orar, era a cadeira que voava. E tantas pessoas foram libertas, foram salvas e curadas naquele culto de quinta-feira. E aí nós mandávamos para os grupos para ser cuidados, e via depois essas pessoas nos cultos de sábado e de domingo, e depois começou os encontros. Essas pessoas começaram a passar pelos encontros, começaram a ser tratadas, e muitas vidas foram salvas, foram alcançadas. Esse culto de quinta-feira é um culto para que você não pode perder esse culto. Esse culto de quinta-feira, você precisa estar nele todas as quintas-feiras, e você não pode vir sozinho, porque eu tenho certeza, se eu pedir para alguém levantar aqui, se conhece alguma pessoa deprimida, cativa, doente, depressiva, eu sei que você vai apontar no mínimo 5 pessoas que você conhece, talvez até um parente seu, um vizinho seu, alguém que você conhece. Você precisa trazer ele de quinta-feira. Nós precisamos crescer de quinta e voltar a ser esse culto realmente de vitória. Sexta-feira passada, durante a semana, acho que segunda, terça-feira, uma das líderes de célula nos procurou e contou a história de uma moça chamada Juliana. Vocês não conhecem, então eu posso falar o nome dela. E qual era o problema dessa jovem? Uma jovem senhora. Ela tinha todos os sintomas de pneumonia. Dava febre, dor nas costas e tosse. Ela passou por vários médicos nessa área, fizeram várias raio-x, tomografia, e não apareceu nada nos exames. E ela, meia depressiva, sentindo dor, febre, muitas dores nas costas, um peso terrível. Então nós marcamos para sexta, na semana mesmo, nós marcamos na sexta-feira. Nós pegamos uma equipe, e durante o dia nós ministramos com essa moça. Conversamos, conhecemos a vida dela e conhecemos a situação dela espiritual, como é que estava. E teve um momento que eu parei para sentar, olhei para uma das pessoas da equipe, uma mulher, olhei, dei um sorrisinho para ela e pedi para essa Juliana fechar os olhos. No momento que ela fechou os olhos, ela começou a dar risada, como se fosse algo normal, e dá uma risadinha. Claro que nós temos o Espírito Santo, já detectamos qual era o problema. Imediatamente, nós pegamos um pouquinho de água, consagramos a Deus e demos para ela beber. Ela começou a vomitar sangue e pus.
Por isso que não aparecia nos exames. Era algo espiritual. O chefe se chamava Preto Velho, e junto tinha uma pombagira, e junto tinha um Exu Caveira, porque ela tinha desejo de suicídio. Porque nós precisamos conscientizar disso, que esse culto precisa ser o culto principal. Porque se não tem libertação, não tem salvação. Entenda isso. É pesquisa, 10% de 10 pessoas, cada 10 pessoas, 8 têm problemas espirituais. Por isso você vê tanta desgraça, tanto problema na vida das pessoas. Compreenda isso. Ore por isso. Jejue por isso. Nós precisamos ter casa cheia. Nós precisamos ter sábado e domingo casa cheia. Porque nós somos um pronto-socorro espiritual. Outrora, a gente dizia assim, quando a pessoa estava doente, uma criança, leva no benzedor. Hoje isso não existe mais, não tem mais benzedor. Quase praticamente não existe mais isso. Boa parte se converteram. Agora precisa levar na igreja. Precisa levar para o pastor, precisa levar para o líder orar. E Deus vai fazer. Certamente. Comece a pensar nisso. Você não pode vir para o culto de quinta sozinho. Você tem que trazer alguém. Ore por ela durante a semana. Jejue por ela durante a semana. Visite ela. Porque se você traz, Deus vai fazer. Ele não pode mudar aquilo que Ele escreveu. Mateus capítulo 4. Versículo 7 a 11. Mateus 4, do 7 ao 11. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei, se você prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. É verdade que Deus, Ele tem um propósito para cada pessoa nessa terra. Isso é uma verdade, isso é um fato. Deus tem um plano para cada um de nós. Isso não podemos negar, porque realmente é verdade. Eu é que sei os pensamentos que tem a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Isso é uma coisa certa. Deus tem esse plano na tua vida e na minha vida. Agora, quando Deus tem um propósito, o diabo tem uma proposta. Esse é o tema. Deus tem um propósito, e o diabo tem o quê? Uma proposta. Ele coloca Jesus diante de uma situação, mas aí era Jesus. Jesus vai para o deserto para ser provado, vai para um jejum de 40 dias, aí ele está lá certamente, Satanás chega, começa a mostrar algumas coisas para ele. Qual foi a proposta? Ele disse: olha, tudo isso aqui foi me dado, Adão me entregou de mão beijada, agora eu dou a quem eu quero. Mas qual era o propósito? A proposta era que você se curvasse, que Jesus se dobrasse diante dele. Aí sim, essa era a proposta.
Então, Satanás, ele não mudou a estratégia dele. Ele continua fazendo as suas propostas. E os crentes muitas vezes estão também sendo tentados a entrar na proposta dele. Eu estava dizendo para alguém que infelizmente esses 2 anos terríveis de pandemia, nós tivemos um bom número de pessoas que foi reduzido os cultos, tanto de quinta como de sábado, domingo, mas graças a Deus, aos pouquinhos nós estamos trabalhando, ligando, conversando e trazendo-os de volta, porque nós os amamos. Mas muitos deles ouviram proposta do inimigo e acharam melhor estar na televisão assistindo. Muitos deles estavam melhor só ir uma vez por semana no culto, já é o suficiente. Alguém disse para mim, não, eu prefiro ficar em casa, eu não vou na igreja. Eu temo a Deus, eu já tenho Jesus no meu coração e eu sou crente em casa. É uma proposta que o inimigo está fazendo. Ele está tirando você do grupo, está tirando você do calorzinho dos irmãos, né? O provérbio diz: se acaba a lenha, o fogo apaga. Nós somos a lenha, nós precisamos esquentar. Então, quando Deus chamou Moisés, falou: Moisés, vem cá. Eu estou ouvindo que o meu povo lá no Egito, eles estão passando por situações difíceis, não está fácil. E eu disse, Moisés, eu ouvi, primeiro ele ouviu, eu ouvi o clamor do meu povo, agora eu disse para resolver essa situação. Agora Deus não trabalha sozinho. Desde a criação do mundo até aqui, Deus sempre trabalhou com alguém. Ele nunca trabalhou sozinho. Ele sempre vai trabalhar com alguém. E esse alguém é você, esse alguém sou eu. Ele sempre vai trabalhar com alguém. Aí ele chama Moisés. Vocês conhecem a história. Moisés não se acha digno, não sabia falar e tantas outras coisas. Mas depois ele resolve ir. Deus dá toda a autoridade para ele ir até Faraó. O Faraó é um símbolo de Satanás. E eu queria que você abrisse aí Êxodo 8, 25 e 26. Êxodo 8, 25 e 26. Êxodo 8, 25 e 26. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saia do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrifício para os sacrilégios para os egípcios. Se oferecemos sacrifício que lhes parecem sacrilégio, isso não os levará-nos a apedrejar. Os egípcios, eles não aceitavam esse tipo de sacrifício a Deus. Eles eram ao contrário. E se Moisés fizesse esse sacrifício aonde estava, seria praticamente apedrejado pelos egípcios. Então a primeira proposta que Faraó faz a Moisés é a sua fé. Ele põe em xeque a fé de Moisés, a sua formação religiosa. Não, você não precisa ir no culto, Moisés, faz aqui mesmo, fica em casa. Por que você vai para a igreja? Não, você pode ler a Bíblia aqui em casa mesmo. Você pode ficar no sofá e assistir na televisão, no YouTube ou no celular. Não é necessário você ir. Ele queria tirar o Moisés do foco, mas Moisés era um homem de Deus, foi chamado com esse propósito. Pedro diz que o diabo, o vosso adversário,
ele anda em derredor, como um leão, bramando, esperando uma oportunidade para vos tragar. O dia seguinte dessa jovem que nós comentamos aqui, da Juliana, mandaram, a líder dela mandou uma gravação para mim no Zap, dizendo que ela tinha dormido a noite inteira, e ela só estava dormindo porque ela topava de remédio e dormia, mesmo assim dormia muito pouco. E uma coisa que ela falou para nós, que ela tinha feito várias entrevistas nas empresas, estava desempregada, e na hora de chamar a coisa parece que não caminhava. Nós sabemos quem era que estava amarrando tudo isso. Eram os laços de Lázaro. Lázaro estava ressuscitado, mas estava amarrado. Jesus fala para eles assim: tira o laço. Muitos de nós ainda estamos com os laços de Lázaro. Nós precisamos caminhar. Já ressuscitamos com Cristo, estamos vivos, ressuscitamos, mas ainda não caminhamos. Precisamos ver que laços é esse. Essa jovem estava cheia de laços. Tinha, para cada situação da vida dela, tinha lá um perturbador de Israel, perturbando a vida dela. Não saía nem exame, não saía em nada. E ela com problemas, o marido se separou, um filho sozinho para ela cuidar, desempregada, não é? O diabo, o vosso adversário, anda de redor, bramando, esperando uma oportunidade para vos tragar. Moisés, ele queria colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Ele não aceitou a proposta de Faraó. Falou: não, nós não vamos ficar aqui, nós vamos até em outro lugar, vamos caminhar um pouco mais e vamos lá sacrificar a Deus, vamos prestar um culto a Deus. Veja Mateus 19, 28 e 29. Mateus 19, 28 e 29. Jesus lhe disse: digo-lhe a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguirem, também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campo, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Há uma recompensa para aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo. Vale a pena o sacrifício, vale a pena uma luta. O que se fala nesses dias é intervenção militar, mas nós esquecemos que nós precisamos orar pela intervenção divina. Deus se calou? Pode ter se calado. Para governar Israel, quem era que Deus tinha no coração? Davi. Quem o povo queria? Saul. Veja o fim. Deus está no trono, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. O meu papel é orar pelos governantes, não importa se é fulano ou se é ciclano, vamos orar, vamos buscar a Deus. Não é o tempo de chorar, é o tempo de clamar a Deus. Se você for ficar em redes sociais, aí você vai ficar doido, louco. Depois vem de quinta aí para nós libertar. Hoje eu conversei com um homem que ele não é crente, mas ele vai ser, ele é um empresário na cidade. Ele mandou um áudio com umas coisinhas para mim, eu falei: eu vou responder. Eu falei: isso aí está sendo preparado para o anticristo reinar, meu querido. Isso é domínio do anticristo. Às vezes nós estamos lutando com uma coisa que já está escrito, já está predestinado, está
certo para acontecer é a Bíblia. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, nos últimos dias virão dias difíceis, homens presunçosos, homens amantes de si mesmo. Você sabe aí quantos tem amantes de si mesmo por aí? Nosso papel é isso, é orar. Deus tem um propósito, e o diabo tem o quê? Uma proposta. E às vezes nós estamos na dele aí. Faraó é o símbolo de Satanás. Moisés representa Deus. Você representa Deus na terra. Eu represento Deus na terra. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não pode faltar nada. Jesus disse. Ele ainda disse: vocês lembram de Salomão? Nem Salomão, com toda a riqueza, se vestiu como aquelas ervas, como aquelas flores, como aquelas plantas. Vocês estão vendo os pássaros? Eles não plantam, eles não semeiam, mas o Pai que está no céu os alimenta. Quanto mais vocês, quanto mais nós, queridos. Nós não somos pássaros, somos seres humanos, nós temos uma alma. Êxodo 8, 27 e 28. Êxodo 8, 27 e 28. Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordena. Disse Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus, no deserto, mas não se afaste muito, e ore o quê? Por mim também. As pessoas são dignas de oração, as pessoas são dignas da sua intercessão. Não podemos vacilar os nossos joelhos, não podemos vacilar os momentos com Deus todos os dias. Nós iremos. Qual foi a proposta que Faraó fez? Ele pôs em dúvida o ministério de Moisés, o chamado de Moisés. Nós temos um chamado, queridos. Nós vamos viver nessa terra talvez 70, 80, talvez 100, mas não esqueça que há um propósito de Deus na tua vida. Você não pode fraquejar, você não pode mudar. Você tem um chamado de Deus. Nós temos um selo. Faz muito tempo que eu não coloco carta no correio. Hoje praticamente não se usa mais. Mas antigamente tem algumas coisas ainda que ainda coloca selo. Você vai lá no correio, eles colocam lá o selo, 2, 3 selos. E se não coloca selo, não vai ao destino que você pediu para colocar. Hoje tem um CEP, tem um endereço para ir. Hoje você acompanha via celular aquilo que você comprou. Nós estamos vigiados 24 horas por dia. Não somos big brothers, mas nós estamos sendo vigiados 24 horas por dia. Sabia disso? Você sabia que o seu nome está lá no inferno? Quem sabe disso? Seu nome está lá. Procura vivo ou morto. Está lá. Você desertou o inferno há muito tempo. Eu já desertei mais de 30 anos. Não sirvo mais ao inferno, as trevas. Eu sirvo um reino que está acima de tudo e de todos. Eu não posso mudar, eu não posso fraquejar. Para que o reino de Deus seja estabelecido na terra, nós precisamos desfazer as obras do diabo. Jesus não está mais aqui na terra em carne, em forma humana. Ele é espírito e ele precisa de um corpo, ele precisa de você.
para desfazer as obras do diabo. Primeira carta de João 3:8. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Mas como ele não está mais fisicamente aqui, quem tem que desfazer é a igreja. Temos que desfazer as obras do diabo. Se alguém não tivesse levado essa moça, praticamente esse momento, talvez desse dia, a notícia era: ela se suicidou. Não, mas alguém se levantou, alguém a levou até Jesus, e lá nós trabalhamos. Deus nos mostrou, Deus nos revelou, está liberta, e já começa a trabalhar segunda-feira. Deus nos capacita. Jesus disse: eu não vos deixarei só, eu enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo. Esse estará convosco todos os dias. Eu nunca estou só. Alguém disse: você vai para Judaí sozinho? Eu falei: eu nunca estou sozinho. Nunca estou. Eu estou sempre com o Espírito Santo. Estamos sempre juntos, sempre em unidade. Às vezes eu chamo alguém para estar junto, fisicamente, mas eu nunca estou só. O maior de todos está conosco. Eu disse para essa moça: quando o maior chega, meu filho, minha filha, o menor tem que sair. Ela falou: é sério, pastor? Eu falei: sério? Eu vou te apresentar o maior hoje para você. Vamos fazer a oração de entrega no finalzinho do culto, porque você estava endemoniada esse tempo todo. Como pode confessar Jesus endemoniada? Não tem como. Depois que liberta-se, aí pode confessar Jesus, aí é a pessoa normal. O tempo já foi. Êxodo 10, 8 a 10. Êxodo 10, 8 a 10. A 11, na verdade. Êxodo 10, do 8 a 11. Primeira proposta que Satanás fez foi a fé, pôs em dúvida a fé do Moisés. A segunda foi o seu chamado. E o terceiro, Êxodo 10, do 8 a 11. Vamos parar até por aqui talvez. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó e lhe disse: vão, preste culto ao Senhor, ao seu Deus, mas diga-me, quem irá? Olha o que ele está perguntando: quem irá? Quem vai? Então Moisés e Arão foram. Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens, ovelhas e os nossos filhos, e as nossas filhas, e as nossas ovelhas e os nossos bois, pois celebramos uma festa. Mais para frente, disse-lhe o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor. Quando eu deixá-lo ir com as mulheres e crianças, é claro que vocês estão com más intenções. 11. De forma alguma, só os homens podem ir. Prestem culto ao Senhor como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Faraó, qual foi a proposta dele aqui? Vocês vão levar os homens, mas as crianças, os jovens, vocês vão deixar. Mas por que ele fez essa proposta? Porque as crianças são a herança do Senhor, porque as crianças são o futuro da nossa nação. As crianças são pessoas inocentes. A sociedade moderna quer impor a sua forma de criar nossos filhos. Olha qual foi a proposta de Satanás. Não, vocês vão, preste culto a Deus, mas vocês vão deixar aqui as ovelhas, vão deixar os filhos, vão deixar todo mundo aqui. Ele queria romper uma geração. E é isso que Satanás faz. Nos dias de hoje não é diferente. É mais fácil um aborto. Alguém disse: não tem problema abortar não. Isso em vários países já tem. Aí eu falei para ele assim: então por que sua mãe não te abortou?
Por que sua mãe não te abortou então? Aí você não estava nem falando isso aqui. Pensou quando sua mãe soubesse que você estava grávida de você, ela te abortasse? Você queria isso? É a geração, é a proposta, é a sociedade moderna. Se hoje há uma instituição que mais é perseguida, uma instituição que mais tem problema, é a família. Todos os dias, praticamente, estamos aconselhando alguém com problema na família. Algo fácil de resolver, outras mais difíceis e as outras praticamente impossíveis. Só uma intervenção de Deus para mudar, para restaurar. Por isso que a igreja existe. A igreja está aqui para isso. Eu não conheço nenhuma religião que transformou um homem, um alcoólatra, por exemplo. Não conheço. Eu não conheço nenhuma religião que transformou um bandido, um traficante, em um pastor, um presbítero, um líder de célula. Não conheço. O evangelho é um conjunto de verdades que liberta e salva o homem. Só esse poder. Êxodo 10, 24. Êxodo 10, 24 a 26. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão, preste culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças. As ovelhas era a criação deles, aonde eles tinham a sua renda familiar. A proposta de Faraó foi: vai, pode ir, mas vocês deixam as ovelhas. Ele mexeu nas finanças do povo. Veja Provérbio 3, 9. Vamos caminhar por causa do horário. Honre ao Senhor com todos os seus bens, seus recursos, e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. O que sustenta hoje uma igreja? Deus é o Senhor absoluto da igreja. Eu conheço a igreja que estava há mais de 35 anos. O que eu aprendi a administrar finanças foi na igreja. Meu pai nunca me ensinou, porque ele nunca aprendeu. Meus irmãos nunca me ensinaram, porque também não aprenderam. Mas eu aprendi, e hoje a minha filha administra muito bem a vida dela, a sua casa, juntamente com seu esposo. Ela aprendeu, eu ensinei isso. Os seus dízimos e suas ofertas, elas são bem administradas pela igreja, por aqueles que mexem na contabilidade, é bem investido. Você sabe quanto vale uma alma hoje? Se nós vendemos tudo que temos, não compraremos uma pessoa, uma alma de uma vida, de uma pessoa. E você, quando investe na obra do reino de Deus, está investindo em pessoas, em almas. Já viu aquela pessoa que diz que, olha, todo o meu dinheiro parece água
na mão. Eu recebo dia 5, dia 6, no outro dia já não tem mais. Ele está sendo um péssimo administrador. E provavelmente não é um dizimista fiel. O pastor Marcelo, o pastor Assumara, o Diego, ou aqueles que ministram palavra de consagração, não pode repreender o devorador da sua vida. Não pode. O único que pode repreender o devorador da sua vida é Deus. Leia lá Malaquias 3. Ele pode. Eu não posso repreender o devorador na sua vida, as suas finanças, porque muitos não prosperam porque não são fiéis. Muitos estão com as finanças arrebentadas. É um propósito do inimigo, é uma proposta dele. Eu vou fechar aqui porque a hora já foi. Vocês lembram aquela passagem dos porcos? Mais de 2.000 porcos lá do Gadareno. Eles chegam para Jesus e falam: mestre, nos autoriza a entrar naqueles porcos? Se o Senhor deixar, nós vamos entrar. Quer dizer, ele estava pedindo permissão para Deus, para Jesus. Se o Senhor permitir, nós entramos. Era mais de 2.000 porcos. Eu vou dizer aqui que era comecinho de dezembro. Quanto está 1 quilo de porco hoje? Uns 15, 20 reais? 1 quilo de carne de porco. Tem alguns motivos aí que eu não vou falar, mas eu vou. 2.000 porcos. Cada um porco dá o quê? Uns 100 reais cada um? Ou mais? Dá mais, não dá? 2.000 porcos, quantos dá? Quanto esse homem teve prejuízo? E Jesus falou: tá bom, então pode ir. Eles entraram no porco, caiu lá no espinhadeiro lá da água, morreram todos. Agora a pergunta é: os demônios morreram? Não. O prejuízo foi para o homem, não para os demônios. Essa é a proposta que o diabo tem para muitas pessoas. Deus permitiu, Jesus permitiu. Agora, se eu sou fiel, se eu tenho as minhas finanças consagradas a Deus, o diabo não pode vir com uma proposta. Deixa as ovelhas aí, deixa o seu ganho aí. Eu vou entrar na tua vida, vou destruir tudo. E é isso que ele fez. Jesus disse que ele veio roubar, matar e destruir. Faraó fez várias propostas para Moisés: não, você não vai ter que fazer isso. Moisés falava uma coisa, ele dava uma outra. Era um propósito, dava uma proposta. É o que vivemos hoje. Eu não sei se você está assim sentindo como eu, mas esses dias, misericórdia, que pressão diabólica. Que pressão diabólica nós estamos sobre a nossa nação brasileira. Que pressão. Hoje mandaram para mim ontem um áudio que eu comecei a ouvir, eu desisti. De uma determinada senhora mandando não sei quantos enxutos, não sei quanto. Eu não quero saber de enxuto, eu quero saber de Deus. Quero saber que quando o maior chega, o menor tem que sair. Chega de proposta. Eu tenho um propósito na minha vida e na tua vida. Paulo disse aos Efésios que a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, são contra principados e potestades. Você sabia que muitas pessoas ainda não vieram para a igreja porque estão sendo presas nos seus próprios sofás e suas camas em casa? Se você sair aqui, eu não sei se tem muito bar, mas no meu bairro já teve muito bares, mas hoje tem menos. Diminuiu bastante os bares. Diminuiu bastante, porque eu passava em frente e falava assim: vai ter que fechar. Eu não quero bar no meu bairro. Daqui a pouco passava um tempo, tinha uma igreja. Bem perto da igreja tem um. Eu passo lá perto do prédio azul, verde que tem lá, logo na entrada perto da igreja. Eu oro aqui, eu leio assim: Centro de Intercessão Cristo Salva, 24 horas. Centro de Intercessão Cristo Salva, 24 horas. Amém? Vamos ficar de pé? Não
temos que ter medo, querido. Maior é o que está em mim, maior é o que está em você do que está no mundo. Ah, meu Deus querido, se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei sua terra. Ah, meu Deus, nós esperamos por isso. Vou fazer um desafio para a igreja hoje, hein? Vou fazer um desafio, vou orar pouco, hoje não vou orar muito não. Quem você acha que está amarrando a sua família, as pessoas que você mais ama, para não vir para a igreja servir a Deus? Quem você acha que está aprendendo? Quem se acha que está amarrando a vida deles? Os caminhos deles? Quem se acha que está cegando a vida deles? Seus vizinhos, seus parentes? Quem está cegando eles? Lembra de Paulo na estrada de Damasco? A Bíblia diz que quando Ananias orou por ele, a Bíblia diz que caiu dos olhos dele como fosse uma escama de peixe. Quem é que está fazendo isso? Você quer ganhar sua família para Jesus? Dê um passo à frente. Eu quero orar forte com você nessa noite. Eu sei que todo mundo aqui tem um parente, um amigo, tem um vizinho que gostaria de estar na igreja. Eu desafio você. Venha comigo, vamos orar junto. Oh Deus querido, você sabe por que aquela pessoa não vem mais na igreja? Ele era uma sandalinha de fogo. Você sabe por que a sua célula diminuiu? Aquelas pessoas que você mais amava praticamente não vem mais. Você sabe quem está amarrando ela, a vida dela? É um demônio, vou falar bem claro, é um espírito maligno, perturbador de Israel. Você precisa buscar a Deus por essa pessoa. Sabe o que Jesus fez com Pedro, depois de Pedro ter o negado? Jesus foi lá na beira do mar, lá buscar Pedro. E falou: Pedro, você me ama? Pedro já estava voltando para a pescaria, para a vida normal dele. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus só não trouxe o Judas de volta, porque Judas não se arrependeu. Judas teve remorso e foi se suicidar. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. Mas eu quero orar com você nessa noite. Só esse, os demais não tem parente, não tem ninguém mais para ser salvo? Já foi todo salvo? Amém, graças a Deus por isso. Eu ainda tenho um grupo bom de pessoas a ser alcançada. Eu vou fazer uma oração, você repete comigo. Diga assim: Pai Celestial, nessa noite eu quero tomar uma atitude de fé, uma atitude de coragem. Eu sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu amo meus parentes, eu amo meus vizinhos. Essas pessoas, elas são salvas, mas eu sei que o Senhor morreu na cruz por eles. Mas nessa noite eu quero liberar uma palavra profética, que todos aqueles que se perderam, todos aqueles que se distanciaram da igreja e dos teus caminhos, nessa noite eu estou dando uma ordem ao diabo e os seus demônios, que solte essas pessoas agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque está escrito: eis aí,
te dei poder, te dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. Em nome de Jesus, ouça Satanás, solte esta pessoa, fale o nome de algumas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro agora, meu Deus, visita os teus anjos, libera os teus anjos guerreiros, libera os teus anjos poderosos, meu Pai. Até onde está esse homem? Até onde está essa mulher, meu Pai, agora? Essa pessoa que desistiu de vir à igreja, esse homem, meu Pai, que está preso, que está amarrado em laços demoníacos, eu determino agora, em nome de Jesus Cristo, o espírito maligno, solta essa pessoa, solta esse homem, solta essa mulher agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Diga assim: meu Deus, o Espírito Santo vai aonde está esta pessoa agora, convence ela do pecado, da justiça e do juízo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu me comprometo a orar, a jejuar e a pregar o Evangelho a estas pessoas, em nome do Senhor Jesus. E amém, e amém, e amém. Eu estou vendo descer fogo do céu agora, sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse bairro, sobre essa cidade, em nome de Jesus Cristo. Toda frieza espiritual, eu estou quebrando, eu estou desfazendo toda a obra do diabo nessa noite, na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, na vida dos meus parentes, na vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu estou declarando agora, em nome de Jesus, eu profetizo, serão meus irmãos, eu vou dar a paz do Senhor aos meus vizinhos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, capacita esse homem nessa noite, capacita essa mulher nessa noite. Senhor, enche do teu Espírito agora, papai, da ousadia, da intrepidez, meu Pai. Olha para as ameaças do inimigo, concede ousadia, concede intrepidez ao teu povo, para que se faça notória a tua palavra. Enquanto isso, ó Deus, estende as tuas mãos, para que se faça sinais, prodígios e maravilhas, em nome do seu santo Filho Jesus Cristo, a quem o Senhor ressuscitou dos mortos. Meu Deus, que cada homem, cada mulher nessa noite saia diferente, saia cheio do teu Espírito, saia cheio da tua ousadia, meu Pai. Onde eles colocaram a mão, prospera. Meu Deus, aquela pessoa que está presa, amarrada, eles vão tocar, algo sobrenatural vai acontecer, meu Pai. Nós veremos a próxima semana, meu Pai, muitos deles voltando para a glória e para a honra do seu nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Nós vamos fechar, vamos encerrar, mas se você não está bem espiritualmente, tá bom? Nós vamos estar aqui, os obreiros da igreja, nós viemos, estamos juntos, queremos orar com você se for necessário, tá bom? A Jesus, ao seu povo, vitória. Faz assim com os ouvidos, faz assim: ô encardido, você está com problema de audição? Então escuta agora. A Jesus, glória. Ao seu povo, vitória. Aleluia. Glória a Deus. 1, 2, 3. Glória.
Jesus!